sua Bíblia em Hebreus 9, 23. Fiquem tranquilos que nós vamos terminar no horário, tá? Hebreus 9, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 9, 23. Vamos ler? Retenhamos firme, portanto era necessário. Opa! Então deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vê se você acha esse texto aí para mim, então. Retenhamos firme a confissão. É mais fácil você achar do que eu. Em Hebreus 9 alguma coisinha aí. 9, 20. Isso, 10, 23. Obrigado. Vamos ver juntos? Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Tudo isso que eu falei agora há pouco tem a ver com essa palavra. Eu preciso guardar inabalável. Eu preciso reter inabalável a confissão da minha esperança. Por quê? Porque quem fez a promessa, diga assim, quem fez a promessa é fiel. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Amém, igreja? Vamos acordar? Amém? Deus não vai deixar de cumprir. Deus não vai deixar de cumprir. Amados irmãos, e o que eu estou falando é isso. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não guardamos a confissão da esperança. Nós não sabemos esperar. Nós não temos uma esperança firme. Nós nos abalamos com qualquer situação negativa. O texto diz, na minha versão, retenhamos firme. Reter significa guardar firme. Reter para que não vá embora. Se você não reter, pode ir embora. Essa certeza. E queridos, o que eu quero falar nessa noite é sobre o preço da espera. Então a palavra é o seguinte: o que é que você estava esperando ou está esperando que ainda não aconteceu? O que é? Vamos entender isso. Se aquele que é, olha, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, a nossa esperança não está baseada na estrutura nossa humana, mas na palavra daquele que prometeu. E o que eu estou falando aqui é o que ele te prometeu. Pergunta para o irmão assim: Deus já prometeu algo para você? Em revelação ou em sonho? Ou através da palavra dele? Pergunta para o irmão assim: já aconteceu? E quando não aconteceu ainda, o que fazemos? Irmãos, esse é o preço que poucos querem pagar, para vermos nossas orações respondidas e as promessas conquistadas. Não podemos abandonar a esperança. Diga para o seu irmão: não abandone a esperança. Um dos níveis mais profundos de frustração é quando nós desistimos de esperar em Deus. Nós desistimos de esperar. Aprender a esperar, relacionar-se pacientemente com a espera, com o tempo, com o inesperado que pode acontecer entre a promessa e a conclusão da promessa. Queridos, nós não podemos perder a esperança. Por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos?
Porque Deus tem prometido muitas coisas para nós, a nível pessoal, a nível de família, a nível de igreja, e a nível de cidade, e a nível de Brasil, e a nível de mundo. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Diga para o seu irmão, Ele vai cumprir. Diga para o seu irmão, saiba esperar. A grande questão, diga para o seu irmão, a grande questão é o preço da espera. Queridos, você não pode perder a esperança. Porque quando você perde a esperança, você perde a objetividade. E quando você perde a objetividade, você perde a fé. Nós precisamos não perder a esperança. O grande risco com relação a perder a esperança reside no fato em que muitas vezes nós vamos enfrentar tantas e tantas situações, e as situações é para tirar a nossa esperança, para tirar aquela esperança que a gente tem que o quadro mude. Não perca a esperança, jamais. E eu quero ler um texto para você. Esse texto se encontra em Marcos capítulo 5, abre a sua Bíblia. Marcos capítulo 5. Verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Diga para o seu irmão, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, e comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, e por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Amados, nós outro dia pregamos, não sei quando, o ano passado, retrasado, nesse texto. Nesse texto nós vemos 4 interrupções, 4 situações de interrupção que provou a esperança de Jairo. Com certeza Jairo aprendeu que vale a pena esperar em Deus, porque o resultado final não foi só a cura da enfermidade, mas foi a ressurreição da sua filha. Mas a palavra-chave desse texto é: Jesus foi com ele. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes diante do Senhor você foi a Ele, você pediu a Ele algo,
e Ele não te desamparou. A Bíblia diz que Jesus não falou para Jairo que não iria fazer, e nem que iria fazer, e nem como iria fazer. A Bíblia só diz assim: Jesus foi com Jairo. Jesus foi com Jairo. O que a Bíblia está querendo dizer é que nenhum dos seus pedidos ficará sem resposta. O que a palavra de Deus está querendo dizer para vocês nessa noite é que Jesus é o que nos garante a esperança, porque quando Ele vai com a gente, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa de bom sempre vai acontecer. Não há na Bíblia, na palavra de Deus, nenhuma história de nenhum homem, de nenhuma mulher que, tendo buscado o favor de Deus, se ajoelhado aos pés do Senhor, clamado, esperançado a sua fé, que essa pessoa saiu frustrada, decepcionada. A Bíblia diz que Ana tinha um marido, esse marido dava filhos, para outra mulher que ele tinha, e ela não tinha. E a Bíblia diz que ela subia até o templo, e ela chorava, e ela clamava. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que as manifestações do nosso corpo revelam com profundidade o nosso interesse pela causa que buscamos. Aquela mulher buscava um filho. A Bíblia diz que ela chorava na presença de Deus. Aquela mulher esperava algo de Deus. E a palavra de Deus diz que ela derramava a sua alma diante do altar. E ela orava, ela balbuciava, ela chorava na presença do Senhor. Irmãos, precisamos entender isso na nossa vida. Nós queremos ver uma igreja que entre no templo e que bote os joelhos no chão para chorar, para clamar, para não desistir de esperar, para pagar o preço da espera. Toda espera tem um preço que precisa ser pago. A palavra de Deus diz que ela fazia isso, e até o momento que depois de 1 ano, ela voltou embalando os filhos. E a Bíblia diz que não ficou só nisso. Toda a esterilidade dela foi tirada, e ela teve outros filhos. Ela entregou um filho, mas Deus deu outros filhos para ela. Diga assim: ninguém consegue competir com Deus. Você não vai conseguir competir com Deus. Quanto mais você dá para Ele, muito mais Ele vai dar para você. E se você quiser fazer um teste, quanto mais você der ainda, maior e mais Ele vai dar para você. Você nunca vai ganhar de Deus na matéria do dar, porque a prova maior Ele já deu. Ele já entregou o filho dele, o bem mais precioso que ele tinha, na cruz do Calvário, para morrer por você e por mim, para resgatar você para mim. A palavra de Deus diz que Jesus foi com Jairo. Jesus foi com Jairo. Queridos, uma cura inesperada, que não estava nos planos de Jairo, mas diga assim: estava nos planos de Deus. A filha dele tinha 12 anos, mas aquela mulher sofria fazia 12 anos. Muitas vezes Deus vai testar o nosso coração. Sabe como é que Deus vai testar o nosso coração? Quando eu olho para o meu irmão que já recebeu a bênção dele,
e o meu coração se alegra. Porque família é isso. Família é se alegrar com a bênção do outro. Família é se alegrar com o que o outro está recebendo. Família é se alegrar com aquilo que o irmão tem recebido. E como eu sou feliz, irmãos, assim, de ver a realização na vida dos irmãos. Outro dia eu fui na casa do irmão, ele mostrou para mim a caminhonete dele. Nossa, que alegria foi no meu coração. Entrei dentro da caminhonete dele. Eu não fiquei pensando numa caminhonete que eu quero ter, mas eu fiquei pensando no que Deus fez na vida dele. E eu fiquei tão feliz quando eu vejo assim um irmão vindo: pastor, olha que bênção, nós temos um discípulo que comprou um carro agora, só andava de bicicleta, depois andava de moto, e ele conseguiu comprar um carro agora, e meu coração se alegra, quando eu aprendo a me alegrar com a bênção do outro, a minha bênção está próxima de chegar. Deus queria ensinar isso para Jairo. Aquela demora, mas aquela mulher fazia 12 anos. 12 anos que estava sofrendo. Existem pessoas que talvez estejam na fila mais tempo que você. Existem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Existem pessoas que estão clamando mais do que você. Existem pessoas que talvez, querido, o clamor é maior do que o seu, embora você começou a clamar primeiro. Mas, queridos, aquela mulher se rastejou no meio de todos, correndo o risco de ser pisada. E a palavra de Deus diz que Jesus a curou. Sabe por quê? Porque estava nos planos de Deus. Sabe o que Deus estava mostrando para Jairo? Jairo, Jesus está com você. Ele não mandou você embora, Ele está com você. Jairo, o sucesso da sua espera é porque Jesus está com você. O resultado final do que você quer é porque Jesus está com você. Então diga para o seu irmão: não deixe Jesus. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão assim: Jesus tem que estar com você. Não desista não, querido. Se alegre com aquilo que os outros estão recebendo. Esteja sensível à esperança, até mesmo do desespero dos outros. Muitas vezes nossa pressa e urgência nos tornam egoístas implacáveis. Deus quer tirar o egoísmo do nosso coração. Esperar nos faz entender o coração de Deus, porque Deus espera e esperou por mim e por você. A triste história da mulher com o fluxo de sangue foi uma interrupção, mas a sensibilidade demonstrada por Jesus é de fato uma das coisas mais tremendas nessa palavra. Sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus está tão preocupado com você, como está preocupado com você, como está preocupado com Ele. E aquele que vai a Ele nunca ficará frustrado. Nunca. Ele tem tempo para atender a todos aqueles que vão a Ele. Irmãos, existe um preço da espera. Essa mulher esperou 12 anos. 12 anos. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos sensibiliza a isso. Jesus não era uma pessoa imediatista, por isso poderia estar sensível ao universo que o cercava, para atender aqueles que o procuravam.
Mas de repente, mais uma interrupção, a segunda. Qual é a interrupção? Cuidado, segundo, coloca lá. Cuidado, vamos ler juntos? Cuidado com os pessimistas e com as suas péssimas notícias. Cuidado, querido, com os pessimistas. Nós estamos rodeados de pessoas pessimistas, muitas vezes. Nós estamos rodeados de pessoas que muitas vezes querem nos puxar para baixo. Jairo, não, a tua filha já morreu. A primeira interrupção. A tua filha já morreu. Mas diga assim, Jesus ainda estava com ele. Ele foi porque a filha estava doente. Mas agora a filha morreu. Cuidado com aqueles que trazem notícias. Cuidado com os médicos. Porque diga bem alto assim, a última palavra não é do médico. Diga, a última palavra é do médico dos médicos. Você entendeu? Diga para o seu irmão. O médico, ele pode ser um pessimista de plantão. Eu estive no hospital uma vez visitando um rapaz. E eu fui lá porque o Espírito Santo falou comigo. Eu não sou de visitar pessoas que, a não ser que sejam da igreja, eu preciso ir. Assim. Mas eu estava comendo um lanche e alguém lá no meu trabalho falou assim, olha pastor, por que você não visita fulano de tal? Pensei comigo, será que eu visito ou não? Tá ok. Ele está lá no hospital e está desenganado pelos médicos. Aí eu estava comendo um lanche no domingo à noite, depois do culto, e alguém veio para mim e eu ouvi na mesa ao lado, alguém dizendo dessa pessoa, e meu ouvido comecei a ouvir, dizendo que ele havia sido desenganado pelos médicos, fazia 15 dias que ele estava no hospital. E eu falei, é o mesmo caso. Aí na hora mesmo veio uma pessoa me atender, ela disse assim, pastor, faça uma visita para essa pessoa, o nome dele e tal. Falei, aí eu disse assim, abri minha boca, falei, eu vou visitar. Amanhã eu vou visitar. E eu cheguei lá no hospital. Eu cheguei no hospital, eu vou falar para você como é que Deus age. E o rapaz estava no leito, já tinham liberado a mulher e os 2 filhos para visitá-lo. E eu perguntei para ele, o que está acontecendo com você? Ele falou, pastor, ninguém descobre o que é. As coisas foram piorando, e ninguém descobre o que é. Eu disse, eu vim aqui porque eu sei que o Espírito Santo me mandou aqui. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou direto na lata. Tem algum pecado na sua vida que você não confessou? Primeiro eu perguntei para ele, você é um crente? Ele disse, eu sou um crente desviado. Eu ia na igreja tal. Eu falei, tem algum pecado na sua vida que você não confessou? Ele disse, não. Mas eu falei, mas tem um grande pecado. Jesus não manda mais com você. Ou seja, você não anda mais com Jesus. Você abandonou Jesus. Falei, só tem uma coisa, querido. Deus quer fazer um milagre na sua vida e tirar você daqui essa semana. Mas você vai ter que orar comigo agora e confessar. E aí eu levei ele a orar. E levei ele a orar e confessar o seu pecado. E dizendo, e reconciliando com Deus, isso, aquilo, tal. Orei, ungi ele. A gente estava numa batalha muito grande aqui. Na hora que eu saí de lá, recebi a notícia, a palavra, um outro médico ligou para mim lá de São Paulo, me intimidando a respeito de um caso. E eu disse para ele, você não sabe com quem você está falando? Você está falando com o homem de Deus, eu sei do que eu estou fazendo. Lá de São Paulo, ele falou comigo por telefone. Então nós estávamos passando por uma batalha muito grande. Mas olha o que aconteceu. No dia seguinte, chegou uma médica, pegou o prontuário desse rapaz
olhou assim e falou assim: isso aqui está tudo errado. Geralmente médico não discorda do outro. E ela questionou o procedimento dos médicos que vinham atendendo. Eles já tinham passado por 2 médicos. E ela questionou, e ela pegou e mudou totalmente a prescrição das medicações. Aquele rapaz que estava desenganado e nada funcionava, ninguém descobriu o que era. Em 1 semana ele estava fora do hospital. E aí eu conheci a sua esposa e suas 2 crianças. E eu disse para ele: não deixe de andar com Jesus. Queridos, nós não conhecemos como Deus trabalha. Mas uma coisa é certa: Deus nunca vai nos frustrar quando nós buscamos Ele. Deus nunca vai nos frustrar. Nós precisamos entender que muitas pessoas, em muitas situações, em muitas circunstâncias, e ainda que tudo esteja dizendo que não dá, que não vai acontecer, ainda assim, a última palavra é do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. E isso significa para a sua vida financeira, isso significa para a sua vida administrativa, isso significa para a sua vida sentimental, isso significa para a sua vida espiritual. Deus muda qualquer quadro, qualquer situação. Existe o preço da espera, mas Deus é fiel. Por isso que você precisa guardar firme a esperança. Terceiro, Jesus então, a Bíblia diz aí, o sopro da fé. A palavra de Deus diz que Jesus, a segunda coisa que aqueles homens disseram, voltando um pouquinho: não incomodes o mestre. Já ouviu alguém dizer isso aí? Por que você continua orando? Por que você vai na igreja? Por que você continua servindo a Deus? Por que você honra? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? É a mesma coisa. Não incomodes o mestre. É a mesma coisa. Uma verdade dolorosa acompanhada de uma blasfêmia. Essa é a estratégia fulminante de Satanás. A pior verdade que poderíamos ouvir vem sempre acrescida de uma mentira acerca de Deus, colocando em dúvida o seu amor e o seu cuidado. Por que ainda incomodas o mestre? Tipo assim, por que você ainda espera o amor e o cuidado de Deus na sua vida? Essa frase sugere que Deus não nos ama, que Deus não liga, que Deus não tem tempo para nós, e por isso devemos desistir de qualquer ajuda da parte dele, pois Deus não está mais interessado em nós. Diga assim: Jesus ainda estava com ele. Jesus estava com ele. A maioria das pessoas estão apavoradas com o medo de sofrer, e isso as torna terrivelmente vulneráveis para questionar o próprio caráter de Deus, o cuidado de Deus. Jairo, totalmente abalado com a terrível notícia que acabava de receber, sofreu então outra interrupção. Muitas vezes aumentamos o tempo. O texto diz assim, no capítulo 5: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda se incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Diga para o seu irmão: não temas, crer somente. Diga para o seu irmão. Agora você vai acrescentar algo aqui. Nós vamos fazer disso aqui um ato profético. Diga assim: não temas em qualquer circunstância, creia somente. Então diga assim: eu não vou temer em nenhuma circunstância, apenas eu vou crer no Deus do impossível. Então, queridos, é isso. É isso. Não temas. A Bíblia diz que da mão do Todo-Poderoso ninguém pode tirar e tomar. Amém?
A Bíblia diz que o maligno não pode lhe tocar, se você estiver no centro da vontade de Deus. Muitas vezes aumentamos o tempo da nossa espera. O Ministério do Louvor para cá, por favor, queridos. Aquele acordo nosso, 10 minutos. Muitas vezes aumentamos o tempo da nossa espera, porque insistimos em manter nossa fé abalada. Essa foi a confrontação de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tão atordoados, eles não tinham mais esperança. Deus nunca quer deixar por menos qualquer ataque do inimigo contra a nossa esperança. A primeira coisa que nós vemos é a atitude de Jesus. Jesus não deu a mínima importância para a notícia pior que tinha acontecido. Presta atenção, queridos, olha, não sei se você consegue visualizar. Jesus está no meio de uma situação, acabou de curar uma mulher. O homem está lá só esperando ver acontecer. E ele está esperando Jesus. Ele fala assim: poxa, Jesus está demorando um pouquinho aqui. Aí chega alguém e diz assim: sua filha já morreu. E Jesus está ouvindo. Jesus não se abala. Diga assim: Jesus não se abala. Diga assim: nada abala Jesus. E Jesus está ouvindo. Aí dizem assim: por que ainda incomodas o mestre? Jesus olha assim para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, creia somente. E volta. Atitude de Jesus. Queridos, nada abala Jesus. E se Ele está comigo, também nada pode me abalar. Nenhuma palavra contrária. Nada pode me abalar. Nada abalou Jesus. Sem acudir àquelas palavras, Jesus não deu a mínima importância. Sua palavra, creia somente. Como você lida com as más notícias na sua vida? Creia somente. Como você lida com os ataques de Satanás? Creia somente. Como você lida com todos os problemas relacionados à sua vida? Não precisa atentar para os problemas. Creia somente nele. Por último, a última interrupção, os pranteadores. Quando Jesus chega naquela casa para terminar, chegando à casa, choravam. Verso 39, ao entrar lhes disse: porque ainda estão alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Guiam-se dele. Então, ele viu os pranteadores ali. E aí Jesus entrou, tomando-a pela mão. A Bíblia diz que ele tirou os pranteadores dali. A palavra de Deus diz que ele viu o alvoroço. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Como é que está seu coração hoje? Está alvoroçado? Está preocupado? Tem alguma coisa que te incomoda? Não temas, creia somente. Tem algum problema para ser resolvido? Não temas, creia somente. Há alguma circunstância, há um problema de enfermidade? Não creia, não temas, creia somente. Há um problema que está te afligindo? Você está alvoroçado? Como é que está seu coração? Não temas. Quero convidá-lo a ficar de pé nessa noite. A prova final de Jairo foi mais uma vez diante daquela verdade. A Bíblia diz assim que imediatamente, diga imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Diga assim: quando Jesus faz algo, diga assim, quando Jesus faz algo, Ele faz perfeito. Sabe por que Ele mandou a menina comer? Porque, queridos,
Quando está alguém doente, pode perguntar para as nossas irmãs enfermeiras. Se alimentam às vezes por sonda, se alimentam com sopinha. E a prova verdadeira que Jesus disse sim, dê de comida para ela, pode dar de comer, dê comida para ela, ela está perfeita agora, perfeita. Eu quero falar com você nessa noite, querido, para a gente orar e terminar esse tempo. A palavra de Deus diz, olha o que, coloca para mim Isaías 64:4. Presta atenção nessas duas promessas. Retenha a promessa que Deus deu. Eu quero que vocês tenham experiências particulares com o Senhor, experiências sobrenaturais, experiências de curas, experiências de milagres, experiências de ver o sobrenatural acontecer. Sabe, irmãos, porque se você crer e não temer, você vai ver acontecer. Agora, se você olhar para o problema, se você se lamuriar, se você reclamar, se você questionar, você não vai ver. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Não se viu, nem ouvido se viu, um Deus que trabalha em favor daquele que espera. Então diga para o seu irmão: eu vou esperar em Deus. Não se abata com as interrupções, espere em Deus, não se desespere, retenha firme a esperança. E um outro texto ainda, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o último verso. Mas como está escrito, as coisas, vamos ver, que coisa linda, né? As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora vem cá, você vai ler esse texto e vai dizer assim: mas como está escrito, você vai ler desse jeito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para mim. Você vai fazer assim, tá? Vamos declarar isso? Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para mim. Aleluia. Deus, essa noite nós agradecemos porque podemos confiar no Senhor. Deus, eu continuo a esperar as promessas do Senhor, a minha casa, para a minha igreja, para o meu povo, nesta cidade. Deus, eu vou reter firme a esperança, eu vou reter firme a confiança, eu vou reter firme, porque o Senhor que fez a promessa, e o Senhor é fiel. Nessa noite, nós mandamos embora toda dúvida, toda desconfiança, porque através da Tua palavra, nós aprendemos a pagar o preço da espera, e nós vamos aguardar, porque o Senhor trabalha em nosso favor, o Senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio, o Senhor fará milagres, milagres no casamento, milagres nos relacionamentos, milagres, ó Deus, na saúde, milagres nas finanças, milagres na Tua igreja, nos planos e anseios do Teu povo. Nós retemos firme nessa noite, nós declaramos, Senhor, que nós não temeremos, mas nós cremos no Senhor, que é poderoso, em nome de Jesus, amém.